Quando o silêncio de Deus também é resposta. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há momentos na vida em que rezamos, insistimos, esperamos e nada parece acontecer. O céu parece fechado, as promessas parecem antigas demais e o coração começa a se acostumar com a ideia que talvez Deus tenha se esquecido. É exatamente nesse território da espera longa, da oração cansada e da fé profunda que o Evangelho de hoje nos conduz. Antes de escutá-lo, permita-se reconhecer quantas coisas você ainda espera de Deus, mas já quase não fala mais sobre elas. É nesse lugar que essa palavra de hoje quer repousar. Acompanhemos o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 25. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos já eram de idade avançada. Certo dia, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no turno do seu grupo. Conforme o costume, coube-lhe por sorteio entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo rezava ao lado de fora, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua oração. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Ele será para ti motivo de alegria e exultação, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha esposa é de idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para falar contigo e trazer-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Ao sair, não podia falar, e todos compreenderam que ele tivera uma visão. Zacarias voltou para casa e, algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que se dignou-se de tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse evangelho de hoje, ele começa dizendo algo que já nos desconcerta. Zacarias e Isabel, eles eram justos, fiéis e obedientes a Deus. E mesmo assim viviam uma dor profunda. Isso já quebra uma ideia muito comum, mas muito equivocada. A de que quem é fiel não sofre, de que quem reza não enfrenta frustrações. A palavra, ela é clara. Eles eram justos, mas eram estéreis. Eles amavam a Deus, mas carregavam um silêncio antigo no coração. Quantas pessoas hoje vivem exatamente isso? Uma fé verdadeira, uma vida correta, mas um pedido que nunca se realizou. Uma oração repetida por anos, talvez décadas. E o tempo passa e a esperança vai ficando mais silenciosa. O mais forte desse texto é que Deus não repreende Zacarias por ter rezado pouco, mas por ter deixado de acreditar que ainda valia a pena esperar. Quando o anjo diz: Deus ouviu tua oração, não está falando de uma oração recente. Está falando de uma oração antiga, talvez esquecida até pelo próprio Zacarias. Isso é profundamente consolador, porque nós esquecemos nossas orações, mas Deus não.
Nós nos cansamos de pedir, mas Deus não se esquece de ouvir, não se cansa de ouvir. Zacarias entra no templo para oferecer incenso, símbolo da oração do povo, mas também já não esperava, já mas talvez ele já não esperasse mais nada para si mesmo. Ele representa tantos de nós que continuam servindo, continuam indo à igreja, continuam rezando, mas já não acreditam que algo novo possa nascer. E Deus escolhe justamente esse momento, esse altar, esse coração cansado para agir. O problema não é a pergunta de Zacarias. O problema é o tom do coração. Como posso ter certeza? Não nasce da humildade, mas do medo de se frustrar outra vez. Às vezes, duvidamos não porque não acreditamos em Deus, mas porque temos medo de acreditar e nos decepcionar de novo. E então vem o silêncio. Zacarias fica mudo. Não como castigo cruel, mas como pedagogia divina. Deus o cala para que ele reaprenda, melhor dizendo, para que ele reaprenda a escutar. Há silêncios que Deus permite não para nos punir, mas para nos curar na incredulidade que se veste de prudência. Assim, enquanto Zacarias se cala, Isabel concebe. Enquanto o homem silencia, Deus age. Isso é fortíssimo. Talvez hoje Deus está pedindo menos explicações e mais confiança, menos palavra e mais entrega de cada um de nós, menos controle e mais abandono. Isabel, por sua vez, ela interpreta corretamente. O Senhor tirou de mim a humilhação. Porque Deus não apenas realiza promessas, Ele cura feridas antigas. Ele não apenas concede o filho, Ele devolve a dignidade para os dois. Meu irmão e minha irmã em Jesus Cristo, se essa palavra toca sua espera, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu ainda espero. Isso já é um ato de fé, porque o advento não é tempo de quem tem tudo resolvido, mas de quem ainda espera, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo em silêncio. Então, que assim como Zacarias e Isabel, que nós, na nossa vida de vigilância e de oração, possamos esperar que o Senhor exerça o seu papel de Pai, Deus Salvador, que age na nossa vida. E muitas vezes, mesmo que isso seja em silêncio, que a gente continue acreditando, que a gente continue confiando. Se você já passou por uma experiência como essa de Zacarias, de você pedir tanto a Deus, tanto, e parecer que Deus se esqueceu de você, mas depois isso aconteceu, me diz aqui nos comentários, coloque aqui, deixe aqui a sua opinião. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Zacarias e Santa Isabel, desça sobre você, sobre toda a sua família, a bênção de Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e já convido você a rezar conosco o 5º dia da nossa novena de Natal, bem como também a rezar conosco à tarde, às 15 horas, o Santo Terço da Divina Misericórdia. Até lá.